Hoje eu quero ajudar você a entender por que que às vezes a gente escolhe alguns caminhos e esses caminhos parece que estão cheios de espinhos, né? Parece que a gente faz algumas escolhas na vida e depois, no processo, você começa a perceber que as coisas não estão dando certo, que tudo está dando errado. Você também já se pegou fazendo birra? Eu já. Birra é coisas do tipo, eu não aguento mais, nada dá certo pra mim, né? E às vezes a gente começa a se lamentar. Hoje eu vim contar uma história pra você e essa história talvez ajude a ser uma resposta de Deus na sua vida. Talvez quando você ouvir essa história, você vai ter as respostas dos seus questionamentos acerca dos resultados que você vem tendo. Meu nome é Érica Cavalari, eu quero apresentar para você mais um episódio do nosso Café com Pílula do Conhecimento. E enquanto eu vou colocando o meu café, eu vou te dar 3 segundos para que você possa curtir esse vídeo. Deixa aqui um comentário para que eu saiba que você esteve aqui e não se esqueça de se inscrever no canal. Vai lá, sua vez. Feito isso, que eu tenho certeza que você já fez, eu quero apresentar para você a história de Jonas. Bom, Jonas, Deus deu a ele um propósito, Deus pediu para ele fazer algo, mas Jonas, ele resolveu fugir daquilo que Deus pediu para ele fazer. E sabe que às vezes a gente também faz isso? Às vezes a gente tenta fugir dos nossos compromissos, às vezes a gente tenta fugir das nossas responsabilidades. Veja bem, quando acontece alguma coisa na nossa vida, eu não sei como você reage, mas muitas vezes eu, Érica, fazia assim, antes de conhecer a palavra, principalmente, eu fazia assim, sabe? Vinha um problema, um desafio, eu queria deitar na cama e parecia que eu congelava, sabe? Eu ficava deitada na cama com aquele nervoso, de olho fechado, não conseguia dormir, não conseguia fazer nada, não conseguia limpar a casa, não conseguia trabalhar. Parecia que aquele problema me paralisava. A vontade que eu tinha era de fugir daquele problema. E eu nunca pensava em enfrentar aquele desafio. Por exemplo, quando eu passei por um aperto financeiro muito grande, eu não fui logo em busca das pessoas ao qual eu ia ficar devendo, porque eu vi que eu não ia conseguir pagar, eu vi que eu tinha estourado todo o meu orçamento. Ao invés de eu ir atrás das pessoas logo e falar, olha, deixa eu explicar, vai acontecer isso, isso e isso, eu não vou conseguir pagar, eu tô vindo aqui para te contar a verdade, mas para dizer também que eu tenho uma ótima intenção em resolver, eu quero pedir só um prazo, quero pedir uma renegociação. Eu não fui atrás, eu deixei a bomba estourar e entrei em pânico, mas eu fugia da solução. E o que acontecia? Isso me torturava ainda mais. Quando eu comecei a seguir os conselhos da minha mãe, da minha irmã, que dizia, anota tudo num papel. Não esqueço minha mãe falando isso 1000 vezes, anota tudo num papel. Quando eu comecei a anotar tudo no papel que eu devia, nossa, dava mais desespero ainda, dava mais vontade ainda de fugir. Mas a minha mãe falou assim, vai negociar, se você quiser eu vou até aí, ajudo você. E aí eu tomei a coragem, depois que a bomba já tinha estourado, depois que eu já tinha passado por várias situações humilhantes, mas as situações humilhantes, as ofensas que eu recebia eram por falta de comunicação minha, porque eu fugia daquilo que eu precisava fazer. Do que você está fugindo hoje? Você pode estar fugindo de resolver um problema no seu relacionamento. Você pode estar fugindo de resolver um problema com seus filhos. Você pode estar fugindo de resolver um problema no seu trabalho. Você pode estar fugindo de resolver um problema com você mesmo, cuidar da sua saúde, da sua alimentação, do seu corpo. E você está procrastinando e tentando fugir. Mas lembre-se, toda vez que a gente querer fugir disso, o inimigo sempre vai colocar no nosso caminho uma opção bem rápida para nossa fuga. Mas essa opção que vai nos levar à fuga, que parece que está vindo uma ajuda do nada, essa opção vai levar você para um lado contrário daquilo que Deus quer que você faça. E esse lado contrário vai ter sérias consequências. E Jonas provou disso. Diz assim, em Jonas, capítulo 1, que certo dia o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se e vá para a grande cidade de Ninive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos, o Senhor falou. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor. Indo na direção contrária,
Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Viu? Jonas também. Ele sentiu medo. Não sei o que ele sentiu, mas ele resolveu fugir. Não é da vontade de Deus que eu e você vivamos uma vida cheia de confusão, uma vida cheia de problema, uma vida cheia de enroscos. Não é da vontade de Deus. É da vontade de Deus que a gente enfrente os problemas e resolva. Mas quando a gente não faz isso, a gente foge. E quando a gente foge, a gente vai aumentando esse problema, aumentando esse problema. Por isso que eu sou muito a favor da comunicação. Em casa, quando a gente tem algum problema, eu e meu marido, eu já quero logo sentar e resolver. No trabalho, quando eu tenho algum problema com alguém lá dentro, ou eu magoo a pessoa me magoou, eu já quero sentar logo e resolver. E falar, ó, me desculpa, né? O que eu fiz? Eu não consigo tocar qualquer situação fingindo que nada aconteceu. Por quê? Porque eu senti na pele. Eu vivi a fuga. E eu vi que a fuga me levou a depois ter que resolver problemas ainda maiores. E olha o que aconteceu com Jonas depois da fuga. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir no meio. Aqui a Bíblia diz que Deus mandou uma tempestade a fim de parar Jonas, a fim de falar para Jonas, ei, para, não é por aí, é para cá. Sabe que às vezes pode acontecer na sua vida também algum tipo de zona de expulsão, já ouviu falar nisso? Zona de expulsão é quando você começa a sentir a necessidade de sair do ambiente que você está e parece que tudo começa a acontecer para você poder ser quase que expulso daquele ambiente. Sim, às vezes Deus permite isso acontecer para que você possa dar um passo rumo àquilo que Ele quer levar você, para aquela direção onde Ele quer te levar. E a gente às vezes não entende. Sabe que às vezes o Senhor tem que tirar a gente de algum lugar na marra? Porque nós somos tão medrosos em muitas situações que a gente prefere viver a mesma vida, os mesmos problemas para sempre, resmungar das mesmas coisas, do que tomar coragem de seguir aquilo que Deus está mandando, enfrentar nem que seja desafios maiores, para que então possamos colher frutos melhores. Entende? Então, muitas vezes, Deus quer parar a gente por amor, por proteção, porque o teu propósito de vida, ele sempre vai estar ligado a ajudar outras vidas. O teu propósito não é só pagar conta, trabalhar e viver muito bem com a sua família. Isso aí é bônus. Porque Deus fala que quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, todo o resto Ele vai nos acrescentar. E todo o resto é nos acrescentar tudo aquilo que a gente precisa para viver. Amém? Então, vamos continuar. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. Porque ali, naquela época, as pessoas criam em Deus diferente, né? E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão. E ali havia se deitado e caído num sono profundo. O povo começou a jogar até fora as coisas que eles estavam levando para tentar se livrar daquela tempestade, né? Para salvar o barco e a vida deles mesmo. E disseram assim, como é que você está dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. E os marinheiros começaram a questionar uns aos outros. E eles falaram assim, vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo? Na época, eles tinham muito esse negócio de sinais. Ah, me dá um sinal, Deus, me dá um sinal, né? Porque na época as pessoas ainda não tinham o Espírito Santo morando dentro deles como nós temos hoje. Hoje nós não precisamos pedir sinal. Deus, se for o Senhor quem está mandando, então que aconteça isso. Então que aconteça aquilo. Hoje não, nós não precisamos mais pedir sinais. Hoje nós precisamos silenciar a nossa mente e ouvir a voz do Espírito Santo. Porque Jesus falou assim, eu vou para que venha alguém igual a mim, o Espírito Santo de Deus que vai habitar dentro de vocês. Deus, ele quer tanto estar junto com você, ele quer tanto estar junto na sua vida que ele não quis estar do seu lado, ele também não quis estar à sua frente, ele também não quis caminhar atrás de você, ele quis morar dentro. Ele queria uma intimidade tão grande com você que ele decidiu morar dentro. O Espírito Santo de Deus mora dentro de nós. O mesmo poder que foi usado para ressuscitar Jesus, esse mesmo poder habita dentro de você. Isso é motivo suficiente para você pular
hoje, de onde você estiver sentado, como eu tô sentada aqui numa cadeira, de você pular e comemorar. Seguindo, eles resolveram tirar a sorte. Agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? Eles começaram a questionar Jonas. De que país você é e qual é o seu povo? Aí Jonas falou assim: eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus. Aí o Senhor, daí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: veja o que você fez com a gente. Quando você vai fugir de Deus, você acaba também prejudicando outras pessoas que não tinha nada a ver com isso. Mas quando você foge do seu propósito, você acaba prejudicando mais pessoas. Quando eu fugi da minha responsabilidade, eu não prejudiquei só a mim, eu prejudiquei os meus filhos, eu prejudiquei os meus pais, as minhas irmãs, porque todo mundo começou a sofrer por mim. As pessoas que trabalhavam comigo também começaram a sofrer. As pessoas para quem eu ia ficar devendo, que fiquei de fato, também sofreram. Então, quando a gente foge das nossas responsabilidades, a gente não está prejudicando apenas a nossa vida. Assim como quando a gente enfrenta os nossos desafios, a gente também não está abençoando só a nossa vida. A gente está abençoando de outras pessoas. E aí, Jonas, eu vou resumir a história. Jonas fala assim: ó, o problema é comigo mesmo. Eu tô fugindo de Deus e agora é o seguinte, vocês precisam me jogar para fora do navio, Jonas fala. Vocês precisam me jogar, porque quando vocês me jogarem desse navio, o mar vai se acalmar. Os marinheiros, desesperados, ainda tentaram remar para levar o barco para a praia, mas não conseguia, porque era muito forte as ondas. Então, eles oraram, pedindo já perdão ao Deus de Jonas e falou: nós vamos ter que jogar esse moço daqui. E eles jogaram Jonatas, né, do navio. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhes ofereceram um sacrifício e lhe fizeram até promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Agora você imagina ficar dentro da boca de um peixe 3 dias e 3 noites. Eu imagino que não deva ser nada fácil. E trazendo para a nossa vida hoje, isso pode ser, por exemplo, o processo que a gente passa quando a gente foge do propósito. Às vezes você pode estar num lugar escuro, às vezes você pode estar se sentindo sozinha. Quando eu digo lugar escuro, eu estou dizendo de forma espiritual, se sentindo abandonada, se sentindo sozinha, se sentindo desprotegida, com medo, né? Às vezes a gente foge do propósito e entra em situações que a gente sente tudo isso. Eu imagino que Jonas não deva ter se sentido tão seguro, tão feliz e tão tranquilo dentro da boca de um peixe por 3 dias e por 3 noites. E aí diz a Bíblia aqui que Jonas orou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro e tu me respondestes. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro e tu ouvistes a minha voz. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados e todas as suas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci a terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor meu Deus. Quando eu senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Veja bem, na hora da aflição, Jonas começou a orar. Ele viu de perto a morte. Ele tinha certeza que ele ia morrer. E ele começou a pedir a Deus pela misericórdia. E ele falou: eu me lembrei de você. E a gente também faz isso.
Quando eu cheguei no fundo do poço, que eu vi que eu estava perdendo tudo, e inclusive a esperança, porque eu tinha certeza que meu caso era insolucionável, naturalmente falando. Quando eu vi que eu estava perdendo tudo, eu já fui, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. E aí, às vezes, a gente vai lá e recorre a Deus. Só que Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão bom, ele é tão poderoso, que ele está sempre disposto a nos dar mais uma chance. E foi o que aconteceu com Jonas. Então Deus deu uma ordem para o peixe, ele jogou Jonas na praia, vomitou Jonas para fora. E em Jonas 3 diz assim: pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Então, Jonas, ele começou a andar nessa cidade, os passarinhos passando, e ele começou a anunciar que o pecado ali era tão grande que Deus mandou avisar que dentro de 40 dias aquela cidade ia ser destruída. Então, Jonas começou a voltar ao seu propósito, né? Crendo que, bom, então vou lá, vou fazer o que Deus mandou, Deus vai destruir o povo por conta do pecado deles e tá tudo certo, resolvi meu problema. Aí a Bíblia diz que então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde o mais importante até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Então o pessoal, eles começaram a clamar a Deus. Eu vou resumir aqui essa parte, tá? Eles começaram a clamar a Deus. Eles começaram a pedir misericórdia, eles começaram a jejuar, eles creram na mensagem que Jonas anunciou e eles começaram a pedir perdão a Deus, se arrepender, mostrar para Deus um arrependimento. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente quer mostrar para Deus um arrependimento, porque eu já me arrependi de muita coisa que eu fiz, muita coisa, mas veja bem, arrependimento, ela é seguida, acompanhada por uma mudança de comportamento. É impossível você falar que se arrependeu de alguma coisa que você tenha feito se você continua com os mesmos comportamentos. Porque os mesmos comportamentos, eles vão atrair os mesmos problemas. Eles vão atrair as mesmas situações. Então, para que você fique livre desses problemas e comece a ter uma vida mais leve, você precisa mudar de atitude. Por exemplo, quando a gente briga com o marido, tem um problema dentro de casa. Nossa, eu falei com meu marido, eu xinguei, eu falei coisas que eu não deveria. Por exemplo, eu falei coisas pesadas para o meu marido ou para os meus filhos, mas eu me arrependi. Então eu vou lá para o meu marido, para os meus filhos, seja lá para quem for, e falo: me desculpa, me perdoa. Eu falei da boca para fora, não foi de coração. Eu quero que você perdoe aquilo que eu disse a você, né? E a pessoa te perdoa. Mas a pessoa, ela te perdoa, ela também acredita que você não vai fazer de novo. Ela acredita que você realmente se arrependeu. E quem se arrepende não volta a cometer o mesmo erro. Só que aí na próxima briga, lá vai você, estoura de novo, feito uma panela de pressão sem controle, e começa a xingar e a ofender todo mundo ao seu redor. Isso não é arrependimento. Isso é só como falar a palavra? Remorso. Remorso é aquilo que faz você se arrepender de forma instantânea, mas logo depois você volta a fazer as mesmas coisas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o que Deus avalia é a intenção do nosso coração. Se hoje você começou a identificar algumas coisas que você precisa se arrepender, seja rápida em se arrepender, porque o Senhor é rápido em perdoar. Mas também procure mudar as suas atitudes, mudar o seu comportamento. Só não muda quem não quer. Só não melhora quem não quer. Porque quem quer, quem deseja, Deus está sempre pronto para ajudar você a ter uma segunda chance, assim como ele deu para Jonas e assim como ele deu ao povo de Nínive, que você vai ver agora. Então, diz assim: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então, Deus mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Deus viu o que eles fizeram. Deus viu que eles abandonaram os seus maus caminhos. Então, Deus mudou de ideia. Qual é o caminho que você precisa abandonar hoje? Sabe que a gente está vendo
um mundo se perdendo em coisas fúteis. A gente vê casamentos se destruindo por causa de pornografia. A gente vê marido e mulher acabando com a vida por conta do descontrole financeiro. A gente vê casamentos também se destruindo por conta de vícios de bebida. A gente vê relacionamentos se quebrando por causa de palavras ditas na hora da raiva. A gente vê também amigos, a gente se acabando as amizades por conta de falta de humildade, por causa do orgulho, por causa do ego, por conta de palavras que machucam. A gente vê problemas se criando porque às vezes alguém não segurou a língua na boca, foi lá e falou aquilo que não devia. Eu já fiz isso também, já falei o que não devia e já me ferrei. Entende? Então, qual é o caminho que hoje você precisa abandonar? Faz uma reflexão você consigo mesma. Pega um caderno, uma caneta, anota aí. Qual é o caminho que você precisa abandonar? São as amizades que estão sendo negativas na sua vida? Seja o amor ao dinheiro, que talvez você tenha usado todo o seu tempo, todos os dias que Deus está dando a você como presente, só para correr atrás de dinheiro, de trabalho e dos seus próprios interesses e deixando de lado o que Deus quer que você faça? Será que o caminho deve ser você buscar uma vida com mais santidade a Deus e começar a entregar os seus caminhos a Ele? Será que o caminho que você precisa abandonar é o caminho da ganância? Nada tá bom, sempre quero mais, quero mais, quero mais. Passa a vida pensando em como vai ganhar mais dinheiro, sendo que o dinheiro pode sumir da sua vida de uma hora para outra e o que vai sobrar para você. Agora, quando você tem o Senhor, mesmo que tudo suma da sua vida, você ainda tem o Senhor. E se você tem o Senhor, você tem tudo. Você tem tudo que você precisa para recomeçar. Então, diz assim no 4, por causa disso, Jonas fica com raiva e muito aborrecido. Veja bem, Jonas ficou bravo porque Deus perdoou o povo. Ele ficou irado. Às vezes acontece isso com a gente também. A gente vê uma pessoa que às vezes fez a vida, boa parte da vida agiu mal, boa parte da vida prejudicou outros, né? E de repente você olha assim, a pessoa tá ali convertida, né? Aceitou Jesus, tá indo pra igreja, você pensa, mas olha só. Passou a vida inteira aprontando, agora zerou a conta. Tá lá, ó, pagando de santo. Mas você não sabe o coração da pessoa. Você não sabe a ligação que ela tem com Deus. Deus vê aquilo que a gente não vê, que é a intenção do coração. E se essa pessoa se arrependeu verdadeiramente? E se essa pessoa pediu perdão ao Senhor verdadeiramente? E se o Senhor viu nela uma mudança de comportamento? E se o Senhor viu que ela verdadeiramente abandonou seus maus caminhos para seguir a palavra? Então, sim, Deus perdoa. Deus dá mais uma chance. Não adianta a gente ficar bravo. Não adianta a gente ficar bravo vendo que essa pessoa se desenvolveu, cresceu, prosperou. E aí a gente perde tempo, às vezes, amargurado. Engraçado, fulano só fez, com perdão da palavra, caca a vida inteira. E agora se deu bem na vida. Como pode? É o que Jonas fez. Jonas, tipo, o povo é pecador. Mandou eu vir aqui, sair da boca de um peixe, quase morri no mar, para chegar aqui e fazer o que Deus mandou fazer. Agora, Deus perdoou esse povo. Eita, Jonas ficou muito bravo. Olha a birra de Jonas e vê se você não se identifica, porque eu me identifiquei em muitas áreas. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido, então orou ao Senhor. Ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas estava desesperado e chega! Não quero mais essa vida, não quero viver essa vida. Quantas vezes a gente também faz esse tipo de birra? Quer saber, Senhor? Cansei. Tô aqui, ó, fazendo tudo certo. Tô aqui fazendo tudo direito. Tô aqui com a melhor das intenções. E ainda assim se levanta situações contra mim. Eu quero morrer. Chega, não quero mais essa vida. Quantas vezes a gente faz isso? Eu já fiz. Mas sabe, Jonas, ele tinha essa consciência que Deus está sempre pronto para se arrepender. Deus está sempre pronto para perdoar. Mas Jonas, ele estava cansado. Você imagina que não deve ter sido fácil esses últimos dias dele, né? Então, quando ele viu, o que ele achou? Ele achou em vão.
Cara, tudo que eu passei, quase morri no mar, fui engolido por um peixe, 3 dias, 3 noites. Agora eu chego aqui, eu passo atravessando essa cidade 3 dias, anunciando uma palavra que nem vai se cumprir. Ah, não, chega. E sabe, a gente não pode fazer birra, porque a gente precisa entender, e nem tudo que vai acontecer na nossa vida vai ter uma explicação lógica. Mas nós precisamos confiar que Deus tem o melhor e que a decisão dele sempre é melhor. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Essa Bíblia, ela tem uma versão NTLH, então é muito fácil de compreender. Aí Jonas saiu de Ninive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus, Jonas emburrado, imagina Jonas emburrado lá no canto dele. Chega, não vou me envolver com mais ninguém, não vou para lugar nenhum, vou ficar aqui, quero morrer, porque foi o que ele falou, né? Me leve, Senhor. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. Olha, Deus está cuidando de você nos detalhes. Se Deus deu para você hoje o almoço e a janta, Ele está cuidando de você. Se Deus hoje deu para você uma cama para você dormir, é cuidado com a sua vida. Se Deus hoje colocou um teto sobre a sua cabeça, é cuidado com a sua vida. A gente tem que olhar para os detalhes, porque muitas vezes a gente fica esperando uma coisa muito grandiosa para então reconhecer que aquilo tem a ver com o cuidado de Deus. E o cuidado de Deus está nos detalhes. O simples fato de eu e você estar aqui sentado, eu podendo falar, você podendo ouvir, é cuidado de Deus. Quantas pessoas gostariam de falar, quantas pessoas gostariam de ouvir. Então, nós precisamos ver que Deus está cuidando de nós o tempo inteiro. Se os seus filhos vão para a escola e voltam sozinhos, sem correr nenhum perigo, sem que nenhum mal alcance a vida deles, é o cuidado de Deus. E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Jonas já se apegou na planta, né? Mas no dia seguinte, presta atenção nessa parte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Então, Jonas estava ali, todo amoroso com a planta cuidando dele, ele cuidando da planta. De repente, veio esses bichinhos, comeu toda a planta, né? A planta secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, que queimava a sua cabeça. Então, quis morrer e disse, veja, para mim é melhor morrer do que viver. Jonas assim, de novo, né? Chutou o pau da barraca. Jonas, chega de novo comigo. Mas entenda algo, o Senhor estava querendo ensinar para ele algo muito importante, que talvez iria cessar essa raiva dele e fazer ele olhar para a situação de outra maneira. Às vezes na nossa vida também acontecem situações que a gente fala lá, de novo comigo. Chega, não quero mais viver. E às vezes é para Deus mostrar para nós alguma situação que a gente precisa ver e não está vendo. É forma de Deus nos despertar. Então o Senhor disse, para mim é melhor morrer do que viver, né? Jonas falou. Mas Deus perguntou assim, Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa dessa planta? E Jonas respondeu, é claro que sim. É claro que eu tenho razão para estar com raiva. E com tanta raiva que até quero morrer. Ó, birrento, né? Tanta raiva que ele tava, que ele queria morrer. Quantas vezes a gente não consegue controlar as nossas emoções, a gente não consegue ter domínio próprio e a gente começa a fazer uma tempestade no copo d'água? Muitas vezes a gente faz isso. Então o Senhor disse assim, essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Você não fez por ela, nem a fez crescer. Tipo assim, a planta nasceu sozinha, cresceu sozinha, não foi você que plantou a semente, não foi você que regou ela, não foi você que cuidou dela. Ela simplesmente apareceu na sua vida, né? E mesmo assim, tem pena dela. Ou seja, Deus estava falando para ele, você não fez nada por essa planta. E ainda assim, você tá com pena dela e quer morrer porque a planta morreu, porque a planta secou. E aí você quer morrer. Então, Deus continua falando, então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Ninive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. E assim termina o livro de Jonas. Olha o que Deus falou
Então eu, com muito mais razão, devo ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Então, nós podemos ver claramente a mão de Deus em tudo. E às vezes a gente fica ali pensando que Deus nos abandonou, que nada tá dando certo, sendo que na verdade a gente precisa rever o nosso caminho e entender se a gente está mesmo seguindo aquilo que Deus quer que a gente siga. E nesse caminho, nesse processo, vai haver desafios. Deus tem tanta compaixão do seu povo que ele está sempre pronto para perdoar. Mas nós não podemos achar que as coisas têm que ser do nosso jeito. Jonas entendeu assim, eu não fui lá, não sei a mensagem, agora mata o povo, porque foi isso que prometeu, que ia acabar com aquela cidade. Então acabe com a cidade. Jonas, ele deixou o orgulho tomar conta dele a um ponto que ele não se preocupou nem com a vida do próximo. Ele preferia que Deus tivesse acabado com a cidade inteira, mesmo tendo mais de 100 e tantas mil crianças. Ele preferia que tivesse acabado com tudo, do que ele ter aquele orgulho dele, né, afetado. E falar assim, ah, não, foi tudo em vão que eu passei. E na verdade, Deus estava mostrando para Jonas, olha para a sua vida. Às vezes você se apega em algo que eu dei a você. E você se apega tanto a isso, tem tanto amor por isso. Imagine eu que criei esse povo todo. Imagine eu que estou vendo 100 e tantas mil crianças ali, inocentes. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Busque o mais rápido possível se aproximar do seu propósito. O seu propósito, ele vai estar sempre ligado a servir pessoas. O talento natural que Deus colocou na sua vida hoje é um talento que você já tem, talvez você só precisa descobrir qual é e trabalhar nele. Mas o seu talento, Deus vai fazer você crescer, evoluir, prosperar e ganhar dinheiro com aquilo que ele já deu a você, com aquilo que já está aqui dentro. Você só vai precisar acessar. Qual é o seu talento? O que você faz de melhor? E sabe, durante o processo, foque apenas em servir, se preocupando com o outro, se preocupando com as pessoas, não querendo dar o troco com a mesma moeda, não deseja a punição dos outros, porque às vezes muitas pessoas inocentes podem se prejudicar com as coisas, com isso. Então, o que eu entendo hoje sobre Jonas e quero que você medite nisso? Nós precisamos parar de birra. Precisamos largar o mimimi para lá e entender que nós estamos aqui para cumprir um propósito. Cumprir o propósito, o resultado disso é com Deus. E a gente segue a nossa vida. Jonas, ele tinha que ter ido lá, falado o que Deus mandou ele falar. Se Deus teve misericórdia do povo, Jonas tinha que ter dito, oh Deus, obrigada. O Senhor teve misericórdia dessa cidade, com tantas crianças que eu vi ali inocente. Obrigada, Senhor, mas que seja feita a sua vontade. Eu também já fiz a sua vontade. E Deus ia falar para Jonas, então agora vamos para a próxima fase, próximo nível. Quanto mais obediente você é, mais Deus coloca você em níveis maiores, mais Deus te promove. É Ele que promove. E o que Deus promove na nossa vida, homem nenhum tira. Então vamos pensar quais são os caminhos que a gente deve abandonar. Quais são os hábitos que a gente precisa se arrepender? Vamos controlar o nosso ego. Vamos controlar o nosso orgulho, não deixando com que o orgulho tome conta da nossa vida. Vamos controlar as nossas emoções, para que a gente não comece a perder a vontade de viver como Jonas perdeu, por conta de decisões que estão sendo boas para o povo. Afinal de contas, para aquele povo, a decisão do Senhor foi uma decisão grandiosa, de misericórdia. O povo se arrependeu e Jonas não entendia isso. Você não precisa entender, você só precisa fazer. Você só precisa fazer o seu melhor com aquilo que Deus deu para você, com a oportunidade que Deus te deu, nas condições que você está. Fazer o seu melhor. Então pense aí, faça as atividades que eu propus aí nesse vídeo, anote no seu caderno o que você aprendeu, você recebeu alguma resposta, você começou a entender através da história de Jonas alguma situação na sua vida? Se sim, glória a Deus por isso, veja isso também como um cuidado de Deus na sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.